Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Na verdade, eu tenho recomendado aqui as duas lições que estão muito boas. A lição de jovens deste trimestre trata de identidade adventista, mensagem, herança e missão adventista. Está ótima essa lição. E a lição de adultos é um convite à missão. Missão de Deus, minha missão. Está muito boa também. Deixa eu só repassar com você aqui rapidamente alguns eventos aqui da minha agenda. Se você puder estar presente ou assistir de alguma forma às transmissões, fica aqui o meu convite, tá bom? No próximo sábado, sexta e sábado, eu estarei na igreja em duas igrejas ali na região de Florianópolis, São José, na Grande Florianópolis. Sexta-noite estarei na igreja Beira-Mar e teremos aí um simpósio sobre Trindade. Quem é o Deus da Bíblia? Jesus, o Espírito Santo, questões históricas e teológicas sobre esse tema tão importante, a Trindade. Sábado pela manhã eu vou apresentar duas palestras na Igreja do Estreito, ali na Florianópolis Continental. Então anote aí na sua agenda, de manhã, Igreja do Estreito, e à tarde, novamente, na Igreja Beira-Mar, ali em São José, dando prosseguimento aos estudos sobre a questão da Trindade, juntamente com o amigo pastor Ailton Oliveira. Muito bem, temos mais algumas datas aqui para passar para você. Na quinta-feira, dia 23, eu vou participar de uma live, juntamente com os comunicadores Siloé Almeida e Cid Moreira. Estaremos lançando aí o projeto Apresentadores da Palavra, projeto muito interessante que tem como objetivo ajudar pregadores, palestrantes a aprimorarem seus talentos, seu dom para o ministério, no uso da voz, no uso da palavra para pregar, palestrar. Então, anote aí na sua agenda, no dia 23, na próxima semana, portanto, em meu canal, às 20 horas, teremos essa live especial aí. E no fim de semana seguinte, então, no dia 25, eu estarei na igreja de Diadema, na Grande São Paulo, ali, para termos também alguns estudos interessantes, alguns temas importantes, proféticos, relacionados com a Bíblia, na igreja central de Diadema. Anote aí na sua agenda e, se for possível, estar conosco. Será um grande prazer recebê-lo ali. E se não, pode também acompanhar pelos canais. Nós teremos aí o canal da igreja de São José, na igreja de Beira-Mar, melhor dizendo, transmitindo ao vivo o evento ali, o simpósio sobre a Trindade. Teremos também a igreja, o canal da igreja do Estreito, sábado pela manhã, transmitindo esse evento. E no sábado seguinte, então, 29, lá em Diadema, também teremos a transmissão ao vivo da programação, tá bom? Dito isto, vamos à lição dos adultos e aproveito para pedir que você também se inscreva no canal, se não fez isso ainda, que você acione aí o sininho para receber as notificações de novos conteúdos aqui no canal. E se gostar dos conteúdos, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com os conteúdos aqui do canal. Missão em favor do meu próximo, tema muito importante. Na verdade, eu diria que é a lição na prática, né? A lição aplicada em nossa vida e nosso dia a dia. O verso para memorizar diz assim, Lucas 10, 27. A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu diria assim que é o resumão de tudo aquilo que a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, contém. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, é um resumo da lei de Deus, né? Se você estudar com atenção ali, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, você perceberá que os 4 primeiros mandamentos da lei, eles têm relação direta com Deus. É a nossa relação para com Deus. Quando a gente obedece os 4 primeiros mandamentos, a gente está obedecendo ao mandamento, resumo aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força, o que representa o ser todo, né? Tudo que somos e temos. E se você analisar com atenção os 6 mandamentos seguintes, você perceberá que eles têm relação com a nossa relação, têm relação com a nossa
atitude, né, melhor dizendo, estão relacionados com nossos relacionamentos com o próximo. Então a lei de Deus ela é resumida, mas o resumo, é bom lembrar, o resumo não elimina a obra original. Quando a gente estuda para o vestibular, por exemplo, os das federais, pelo menos, tem sido assim, eles colocam ali uma lista de livros para serem lidos, para depois participar da prova de literatura, e algumas pessoas aproveitam os resumos desses livros que são disponibilizados nos cursinhos, até na internet, mas o resumo não vai substituir ou cancelar o livro original. É um resumo apenas. Então a mesma coisa no que diz respeito aqui ao resumo da lei. É o resumo, é a essência, mas a lei permanece, obviamente. Amar a Deus requer compromisso total do coração, alma, corpo e mente, cada dia. Podemos dizer que amamos a Deus, porém, isso requer esforço consciente. Há pessoas que ficam às vezes um pouco confusas quando a Bíblia coloca, né? Jesus mesmo usa essa expressão, né? Coração, alma, corpo e mente. Isso quer dizer o ser todo, né? Pensamentos, sentimentos, nossa espiritualidade, o nosso corpo, o ser humano na sua integralidade. É isso que representa essa expressão aqui. 1 João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É bem isso mesmo, né? Se diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, que amor é esse? Na parte de domingo, nós temos aqui o título, a pergunta mais importante. E o texto que na verdade vai ser analisado ao longo da semana, está sendo, né? É Lucas 10, 25 e os versos seguintes, né? Quando o intérprete da lei, ele chega para Jesus e faz uma pergunta muito importante. O que devo fazer para ter a vida eterna? Na verdade, ele estava ali testando Jesus, mas Jesus, como a lição mesmo enfatiza, né? Ele não perdia nenhuma oportunidade de pregar o evangelho, de falar das verdades do reino. Ainda que aquele escriba, aquele intérprete da lei, estivesse testando Jesus, sendo ali um tanto capcioso, Jesus aproveitou aquela pergunta para falar àquele homem. Por mais duvidosas que fossem suas razões, o intérprete fez uma pergunta crucial e Jesus, sempre atento para usar toda e qualquer oportunidade para a missão, aproveitou essa ocasião para alcançar as pessoas, não só aquele que estava perguntando, como aqueles que estavam ali em volta também, como sua audiência, né? O método e a resposta de Jesus. O que será que Jesus respondeu à pergunta daquele intérprete da lei? Bem, Jesus, ele simplesmente pergunta, né? Ele devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como você a entende? E a gente percebe aqui como Jesus sempre colocava a Bíblia no centro, as Escrituras, né? A centralidade das Escrituras. O que você lê, o que está escrito, como você entende, fazia as pessoas pensarem, né? Inclusive, um dos versos, aqui, um dos textos aqui citados na pergunta 3, é justamente Atos 17:11, que se refere àqueles bereanos, né? Os habitantes de Bereia, como Paulo os elogia, dizendo que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles, quando ouviam pregações, ou mesmo que fosse Paulo pregando, eles iam às Escrituras para conferir se tudo era assim mesmo, né? Então eles verificavam na Bíblia aquilo que estava ouvindo. Então Jesus, ao responder a pergunta do intérprete com outras duas perguntas, ele está colocando a Bíblia no centro. O que está escrito lá? Como você entende? Em vez de apenas ouvir o que os outros dizem, precisamos ler as Escrituras. É um risco muito grande quando a gente terceiriza a nossa fé e só acredita no que pastores, padres, líderes religiosos dizem ou interpretam. Precisamos por nós mesmos ler a Bíblia, tirar nossas conclusões, fazer isso com muita oração, com muita seriedade. Precisamos estudar a palavra de Deus para ter nossas convicções bem firmadas. Aqui no finalzinho da lição de segunda-feira, tem uma pergunta que eu acho tremendamente pertinente e diz assim: Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, sempre direcionou a todos para a palavra escrita. O que isso nos diz sobre a importância da Bíblia e sobre a razão pela qual devemos rejeitar qualquer raciocínio filosófico ou teológico que diminua nossa confiança na Bíblia?
o mundo hoje está cheio de ideologias, inclusive teologias, né, que posam de teologias, mas que realmente colocam dúvidas com respeito à palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada. Fuja disso, cuidado com isso. Jesus, que era a palavra encarnada, sempre apontava para a Bíblia. Jesus disse lá em João 17 que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse algumas vezes: vocês errais não conhecendo as Escrituras. Jesus, ele sempre apontava para a palavra de Deus. Lá no caminho para Emaús, ele vai ensinar, né, ele vai falar para aqueles discípulos sobre a sua missão, do porquê o Messias teria que morrer e ressuscitar. E ele então, é dito no texto que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, a Bíblia toda, de capa a capa, é palavra de Deus. E ele sempre a usava como a regra, como a base para qualquer teologia, para qualquer resposta. Então, o Deus encarnado, a palavra viva, apontando para a palavra escrita, e os dois em harmonia, obviamente, né? Então, cuidado com essas ideologias, raciocínios filosóficos, raciocínios teológicos, que diminuam a confiança na palavra inspirada de Deus, regra de fé e prática para o cristão. Terça-feira, para herdar a vida eterna. Qual foi a resposta do intérprete à sua própria pergunta? O intérprete tinha feito a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Foi a resposta que ele deu à pergunta de Jesus em relação à pergunta inicial que ele tinha feito. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: você respondeu corretamente. Jesus prosseguiu desafiando-o a fazer algo a respeito, dizendo: faça isso e você viverá. Jesus procurou fazer com que aquele intérprete percebesse que não bastava ter um conhecimento teórico da verdade. Ele respondeu bem, mas será que estava vivendo aquilo que conhecia? Enquanto a verdade estiver apenas aqui e não descer para o coração e para a vida prática, nós não estamos vivendo realmente a verdade. Note que Jesus vincula a vida eterna com a prática daquilo que se sabe com respeito à verdade. Cristão nominal não tem espaço no céu. Cristão nominal, de teoria, de apenas letras mortas na mente, não é um cristão de verdade. Somente saber o que deve amar a Deus e ao próximo não é o suficiente. É necessário praticar. E aí a lição nos faz aqui estudar, Tiago 2, 17 a 22, aquele trecho, né, em que o irmão de Jesus, Tiago, líder lá em Jerusalém da igreja, ele diz que a fé sem obras é morta. E cita exemplos como o de Abraão, que não ficou só dizendo que cria, mas fez, ele obedeceu, ele colocou em prática aquilo que recebeu de Deus. Então, a fé sem obras é morta. Não basta dizer que tem fé. Se você não vive aquilo que você conhece, a sua fé é inoperante, ela é morta. O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, ele é um estilo de vida. Você tem vivido o cristianismo ou apenas dito que é cristão? Eu fico muito contrariado quando ouço pessoas dizerem que o Brasil é um país cristão. Eu não vejo isso. É mais, talvez, um país pagão do que cristão. Pessoas que simplesmente nasceram numa cultura dita cristã, pessoas que vêm de uma família que se diz cristã, não são cristãs necessariamente, automaticamente. Elas precisam conhecer a palavra de Deus e colocar em prática os ensinos e mandamentos e preceitos que estão ali, para então ser cristãos de verdade. Tiago 2, 15 a 16 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Não é cristão. Cristão de verdade, ele ama na prática. Ele não apenas fala, não apenas diz, estou orando por você, vou orar por você. O que você está precisando efetivamente? E ali está o cristão para oferecer, né, isso, né, de que a pessoa está precisando. Eu gosto de dar estudos bíblicos. Já falei isso aqui muitas vezes. A minha esposa e eu somos uma dupla missionária há muitos anos. Só que dar estudo bíblico presencialmente para alguém é muito mais do que apenas ensinar conceitos bíblicos. Quando a gente convive com as pessoas, quando a gente visita a casa delas constantemente, a gente vai percebendo quais são as reais necessidades dessa pessoa. E é natural que, ao estarmos ali por meses e meses visitando, ensinando, orando com a pessoa, a gente vá também suprindo suas necessidades materiais,
emocionais, além das espirituais. Portanto, missão não é só pregar na internet, não é só falar coisas, escrever. Missão não é só ir para um projeto, quem sabe, em outro país, fica lá 15 dias, um mês e volta para casa e tudo permanece da mesma forma. Isso é muito bom, é muito bonito, mas missão é um estilo de vida. Missão é pregar o tempo todo, em tempo e fora de tempo, como diz a Bíblia. É ter foco, é pensar nas pessoas como candidatos ao reino dos céus e fazer o possível para que elas conheçam, né, o caminho da salvação por nosso intermédio e nos envolvermos na vida delas. Isso é cristianismo verdadeiro. Por isso que Jesus compara a gente com o sal, né? Com a luz. A luz, quando chega num ambiente fechado e escuro, quando a luz ela é acesa, ela espanca as trevas. Ela muda o ambiente. O sal, quando ele é colocado no alimento ali, em algum recipiente, ele muda completamente o sabor e a composição química daquilo ali. Então, nós temos que ser sal nesse sentido. Temos que fazer diferença no ambiente em que estamos. Nós temos que ser luz também nesse sentido, temos que iluminar por onde passamos. Isso é ser cristão de verdade. Quarta-feira, amar os outros como amamos a nós mesmos. Então são os dois grandes mandamentos, né? Ali em Lucas 10, 27 e 28. A Deus e ao próximo como a nós mesmos. Em 1 Coríntios 13, Paulo declarou de forma bastante convincente que se alguém afirma ter grande conhecimento ou realiza grandes obras ou tem grande fé, ou mesmo entrega a própria vida, mas não tem amor, então essa pessoa se tornou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Só faz barulho, mas não faz diferença. Então, Paulo ele vai na mesma direção do que Jesus tem falado aqui, né, para a gente, né, nessa lição de cristianismo prático. Né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mesmo que eu fizesse milagres, mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado como mártir, mas se eu não tiver amor, e amor na Bíblia é algo que se faz, não é algo que se diz, se eu não tiver esse amor prático, é em vão. Será apenas barulho que não leva a nada. E quinta-feira, a história atual do bom samaritano. Jesus, então, para deixar mais claro ainda o que ele queria dizer para aquele escriba e para as pessoas que estavam ali em volta dele, ele conta uma parábola, uma história. Como Jesus sempre fazia, e esses princípios, essas verdades, quando são emolduradas por uma história, eles permanecem. E nós estamos aqui hoje no século XXI, de novo, estudando essa parábola, né, do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Perguntou o escriba. E em resposta a essa pergunta, Jesus contou a parábola conhecida do bom samaritano. No Desejar das Nações, Ellen White, na página 402, comenta o seguinte: com isso, a pergunta quem é o meu próximo ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Na história, era o samaritano, alguém que os judeus desprezavam. Passaram ali alguns líderes religiosos, não deram atenção para aquele homem, na verdade, melhor dizendo, o samaritano desprezado pelos judeus, na história, foi quem prestou auxílio para aquele que estava caído no chão. Quem não prestou foram aqueles líderes, né, judaicos, e talvez Jesus estivesse até dirigindo ao próprio escriba, dizendo: você, se não fizer como o samaritano da história, você não será um cristão de verdade. E amar e fazer o bem não tem que ver com classe social, como diz Ellen White aqui, cor da pele ou semelhança, alguém do meu grupo apenas. Todo aquele que estiver em necessidade é o meu próximo, porque ele é um ser humano. E como ser humano, ele também é um filho de Deus, como você e eu somos. Então, fica aqui o convite da lição para que nós coloquemos em prática o nosso cristianismo. Não apenas digamos que somos cristãos, mas vivamos verdadeiramente o Evangelho. Toda semana temos aqui o desafio, né? E o desafio desta é: ore diariamente por alguém diferente de você, ou mesmo por alguém de quem você não goste. Olha só o desafio. E o desafio imposto a si mesmo é: liste pelo menos 3 nomes de conhecidos seus, não adventistas. Identifique suas necessidades emocionais, físicas, sociais e considere como cuidar dessas necessidades. O que você pode fazer por eles na próxima semana
Pense nisso, mas não só pense, faça algo a respeito. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez te agradecemos por essa lição que nos convida, nos motiva, nos apela à nossa mente, ao nosso coração, para que sejamos cristãos de fato e de verdade. Que não apenas declaremos, proclamemos às pessoas que somos cristãos, que não apenas escrevamos e falemos sobre isso, mas que nós possamos viver na prática esse cristianismo que nos impele a fazer coisas pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Que nos envolvamos com a vida das pessoas, que possamos realmente verificar em nossa comunidade como ser sal da terra e luz do mundo, sejamos agentes e façamos diferença ali onde estamos plantados. Nós oramos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.